Nada ameaça mais a sanidade dos pais do que o sono interrompido. E ninguém causa interrupções de forma mais eficaz do que uma criança. Mas quaisquer que sejam os problemas noturnos do seu filho, há formas de driblar essas situações. É sobre isso que falaremos nesse importante episódio do Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passi, pai podcaster, pai do João, Oi? Edu? E do Davi, né? Que já... Próximo desse episódio, pode ser que nasceu, não nasceu, não sei, vamos ver. E tô prestes a encarar a jornada de não dormir com o nascimento do Davi. Muito bem, eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura, que foram comportadas no quesito sono. A Laura mamou muito à noite, mas ela acordava e dormia muito rápido. Então eu sou uma pessoa, acho que privilegiada. E uma mãe um pouco brava, diria também. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando, que aparecia como zumbi no meu lado, no meio da noite. Né? Nada mais algumas assustador. vezes com uma garrafinha de água que era jogada em mim quando ele subia na cama. Certo. Coisa deliciosa, né, gente? Ele vinha escalando e Eu acho que derrubando a você água. Exatamente. Você contou isso em algum episódio. Ele chegava com um super-homem e uma garrafinha de água. Que lindo, né, Muito gente? bem. Aí, Fernando, 20 E aí? anos desses acontecimentos. 20 anos. Os hábitos do sono do seu bebê estão fazendo você ficar acordado à noite? Você não está sozinho. O sono ele pode ser um problema sério, né? Principalmente para os pais de criança pequena, né, Carolina? Com certeza. O que fala a Academia Americana de Pediatria? Você está sozinho? Não. Eles falam que 50% das crianças têm algum problema com sono. Nossa Vejam Senhora. bem, gente. Daí Isso. que vem os coaches, né? Né? Nossa, Hoje em com dia tem certeza. muito coach, né? Muito de coach sono. que fala a mesma coisa que você falou no consultório todos os dias e aí funciona com o coach, né? Exatamente. Que pagou R$1 milhão pro coach, com certeza. Mas vejam que as pesquisas, elas mostram isso que... Por que tem essa avaliação do sono? Porque dormir é muito importante. A gente já tem um episódio sobre sono, né? E eles sabem que não dormir... O que afeta? se Pode não afetar dorme? tudo. O aprendizado, a memória, humor, né? Tão Nossa. importante o humor. E até a função imunológica, como a gente já falou muitas vezes aqui no Pediatra Cast, né? Para o adulto, o sono fragmentado ou ruim também pode se tornar mais difícil de se tornar aquele pai que você imaginaria ser paciente, estável, resiliente. Depois de não dormir a noite inteira, é bem difícil isso, né, gente? Quer dizer, tem muita coisa que é relacionada à capacidade do seu filho de dormir a noite inteira e a sua capacidade de fazer o mesmo, certo? Eu acho que a chave, Vani, é relaxar. Então, aqui a gente vai tentar ajudar os pais. Relaxa, goza. Relax. Don't do it. Sei. Relax. Hoje a Ivani tá musical, hein? Hoje ela tomou meu isso lugar. aí. Todos os pais se deparam com situações complicadas, isso é fato. Não só com o sono, com tudo. Eu acho que a gente, de fato, quando você opta por ter um filho, eu digo que casar você deveria, assim, passar por uma avaliação muito, muito séria Psicotécnica. antes de casar. Quase um psicotécnico. Ah, sim. Antes de casar Psicotécnico e ser dos mãe. brabos, E viu? para ser mãe, eu acho que deveriam existir requisitos básicos. Pré-requisitos. Tipo Olimpíadas do Faustão. Não, antes gente, é disso. sério, eu sério. acho. Porque eu digo, eu mesma aprendi muito. Eu queria, de vez em quando, dar uma estranguladinha nas crianças. Não podia. Quem nunca, né, Eu Carol? apanhei, eu achava que eu podia Quem bater. disser que não está mentindo. Pois é. Vamos falar sobre os problemas, Ivani, do Vamos. sono? Então, nós vamos falar de 10 problemas do sono mais comuns e as suas possíveis soluções, tá? Certo. Beleza. Todas lícitas as soluções. Nenhuma que envolve, assim, nenhum Armamento de homicídio. fogo, Nenhum homicídio e homicídio. tal. Nem a Não. utilização de drogas, tipo Não. Propofol. Visto que meu marido é anestesista, eu confesso que... Qual que é a... Propofol. Ah, é? O Propofol. leitinho do Michael Jackson, famoso. Ah, entendi. Tá, É aquele usado nas endoscopias. entendi, Tá? entendi. Bom. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Bom, problema número 1. O seu bebê precisa ser balançado para dormir. Não, E aí? neném que a Cuca vem pegar. Isso, E aí, olha só, Carolina? para que um bebê faça a transição de adormecer enquanto balança no seu braço para dormir sozinho, ele precisa dormir nas habilidades menores, a capacidade de adormecer em outro lugar que não seja nos seus braços e a capacidade de adormecer sem ser embalado. Então tem uma grande mudança que precisa ser feita. Então ele está acostumado ali no colo e balançando e ele precisa ir para um lugar
que não vai ter nada disso. Ou seja, resumindo, ele precisa aprender a dormir sozinho. Primeiro ponto, eu acho que é o mais importante. Não, da é Rosane, né? quem É o crucial. faz isso, quem me ouve naquele consultório, porque chega com 3 meses, eu já falo, olha, agora nós vamos fazer isso. Se a pessoa Hora de faz, descolar. dá certo, gente, a criança aprende rápido. Agora, se a pessoa não topa, aí a coisa complica. Se faz com 3 décadas, fica mais difícil, não com com 3 3 meses. Né? Pois é, exatamente. E aí, se a pessoa não está assim, confortável em fazer o bebê dormir na raça, Carol, como Então, é que você faz? pode tentar substituir por uma nova associação do sono. Então, vamos lá. Para ficar no útero, o bebê nasce, eles são acostumados a adormecer no meio do barulho, né? Estímulo tátil, balançando. Pensa que ele ficou se chacoalhando com a mãe o tempo todo, né? Isso a gente sabe que é um fato, E certo? fazendo Na barriga. Doideira. E o Fazendo enduro. Exatamente, Enduro. tá? Então, você pode fazer uma coisa mais gradual, não é isso, Ivani? Claro. Então, você vai mudando o balanço, por exemplo. Você pode pegar o balanço por ruído branco, lembrando Então, lembra que a gente tem um falou, podcast sobre ruído branco. Lembra, Exatamente. Gustavo? Você não Lembro. sabia o que era um ruído branco, agora você sabe. Não sabia. É aquele barulho que você coloca, que é um barulho que vai... É como se é um barulho constante e que acaba... que imita o que o bebê ouvia na barriga, e não né? só isso, ele acaba, assim, fazendo com que a criança não ouça os outros Isso, barulhos, tá isso. certo? Tá certo. E, ó, só que eu vou dizer uma coisa muito importante. Essa semana, eu recebi no consultório uma mãe médica que ela é ginecologista, não estava dando conta. Realmente, o bebê, ele é difícil de dormir. Ela fez tudo o que podia e ela optou por uma consultora de sono. Que falou as mesmas coisas que a gente fala, vai falar no episódio que a gente fala, só que o que ela falou? Para deixar o ruído branco a noite inteira. Não. Olha que absurdo. Eu falei, gente, uma consultora de sono fazendo o maior erro que tem. Não, Não pode, não, gente. não, Lembra que a está gente falou? errado. Não pode, certo? Então, Ouçam o nosso episódio sobre ruído branco, caso você queira usar. Porque existe, inclusive, limite de volume. Não dá para ficar Isso. colocando um negócio altíssimo, faz mal pro ouvido, certo? exatamente. Bom, e aí, Carol? Então, aí se você, então, trocar os sons... Não, se você Perdão, se você colocar usar, né, esses sons, né? por 4 ou 5 noites, né, consecutivas, né, Ivani? E essa é a ideia. Pode Você- ser que ele já associe, né, Carol? Exatamente. Isso que a Ivani falou é muito importante. O que vai... Esse episódio, vocês vão ver que a gente vai dar vários passos, mas depende muito do momento que você começa. É, Se lógico. você começa muito tardiamente, você vai precisar provavelmente usar é tudo o o que que a eu gente vai falo. falar aqui com uma dificuldade maior, claro, né? porque você coloca, assim, ensina o neném a dormir com 3, 4 meses, em 3 dias, 2 dias ele já aprendeu. Agora, se a criança já fica em pé no berço, gritando, entendeu? Chacoalhando É. e passando a caneca na grade. Pensa. Exatamente. Gustavo, não dá, gente. O cara grita, o cara tem fôlego para gritar muito mais tempo, entendeu? Aí é muito mais difícil. Comece cedo. Tire as muletas, tire Exato. as muletas. Essa que é a questão. Então, não tem que ter vejam. muleta. Associar o sono Isso. com balançar, com andar, com chacoalhar, com Ixi, mamar. eu descia pro Dá errado. subsolo. Pensa, O Gustavo. porteiro lá, ele olhava pra mim e falava assim, esse cara é muito louco. 2 da manhã rodando com um carrinho no estacionamento. Ou andar de carro, que hoje em dia ficou caro, então, para dormir. Nossa, não, gente, pensa, você não é. vai ficar andando Mas, ó, de carro. presta pô. atenção. A gente está dizendo que a gente está fazendo uma transição. Então, ele vai mudar o balançar e o colo para esse ruído, tá? Lembrem-se que não vai ser uma coisa imediata. Tenha paciência. Então, lembra que a gente falou no nosso episódio de sono também que você... Leva alguns dias. Exato. No primeiro dia parece que não vai funcionar. Então, quando você colocar a criança no berço, a criança vai fazer de tudo para voltar pro colo, porque é isso que ele quer. A criança não Ele está quer ficar no entendendo que colo. mudou o negócio. Exato. Ele Então, deve você tem estar que ter pensando, gente, paciência. como assim? Ele pegava, agora não pega. Exato. Não E é? a última opção que você vai fazer é pegar o seu bebê. Mas se o seu bebê estiver escandalizando, você vai colocar no colo, acolher um pouco e voltar para Aí ele. você vende Não adianta você ingresso. voltar a balançar e aí pronto. Aí vende ingresso pro show. É o que eu falo Exato, pro João. Eu exato. começo a vender Exato, ingresso, show falo, olha, time. o show tá... É isso aí. Tá? Muito bem. Então é isso. Então, mas porque assim, tem gente, tem gente que fala, olha, não, eu já li isso, que você vai a 2 portas fechadas e Exato, deixa pra a não ouvir a criança criança lá. Mas dormir. não dá pra fazer isso, né, gente? Você Não. vai, a criança tá chorando muito, você acalma, pega ela no colo, acalma, volta pro berço. Ela tem que entender que ela vai voltar. Vai fazer isso 1.500 vezes, até ela entender. Exatamente. Na primeira noite vão ser 1.500, na segunda noite são 500. Na terceira não vai quase nada. Ela Muito aprende. bem. E a sua presença no Certo? quarto não é problema. Você não pode ficar pegando a criança no colo. Mas tem criança que você vai... Cada criança é de um jeito. Você vai perceber isso claramente com o Davi. Quando a gente é pai do segundo filho, que a gente percebe que a gente não sabe nada quando vem o segundo filho, porque o segundo Você acha que desafia vai de ser uma outra repeteco. forma. Acho Não que é repeteco. mas não é repeteco. Exato. Tá? Então, o primeiro problema é esse, certo? Você vai Perfeito. parar de pegar no colo e chacoalhar o seu filho, vai tentar colocar direto no berço e para algumas crianças você pode temporariamente usar o ruído branco numa tentativa de fazer essa associação e depois você vai tirando essa associação. É isso aí. Certo? Beleza. Eu sou o cordeirinho,
vamos pro item 2. Ó, esse é pro Gustavo. Muito bem. Seu filho dorme no carro ou no carrinho, mas não em casa. Ei. Nossa. Gustavo, tararã. Olha, João gente, Pedro, eu decorei tararã. todas as vagas do meu estacionamento lá, eu decorei. Mas eu ainda acho, porque você ia de carrinho lá embaixo. Eu ia de carrinho, dava um Gustavo, rolê. você ainda tá no lucro. E as pessoas que andam de carro Ah, não, aí... dão volta no quarteirão. Olha o preço que Não, tá saindo. R$6,99 cada Você tá saída. brincando, gente. Não dá. Tá certo? Isso se dormir logo, né, Gustavo? Isso aí. Então, mas aí, Carolina, o que pode estar acontecendo nesse caso? O grande problema é que provavelmente ele não está dormindo como ele deveria, o quanto ele deveria, né? O Sim. sono está ruim. Então, essa criança não pode continuar com essa muleta de carro e carrinho. Isso não pode acontecer. Você tem que imediatamente mudar. Tem algumas coisas que a gente fala, tudo bem, vai no seu tempo, se prepara. Mas essa eu acho que é uma das coisas que tem que sair já, né, Ivaninha? Com certeza. Certo? Meu cunhado, quando ele tava com... O Gabriel tava com cólica, ele saía com o carro, que segundo ele, andar de carro diminuía a cólica. Então, mas será que era cólica? Vai ver que o menino estava cansado, Gustavo, que é exatamente isso ele que a queria gente... dar um rolezinho. Observe o seu filho ao longo de um ciclo de 24 horas, tá? E veja se você está perdendo alguns sinais, se ele está com sono. Está esfregando os olhos, está agindo meio pegajoso, meio ansioso, meio chato, né? Meio chorão, sabe? O João começa a dar uma viajada, começa a falar umas palavras que não juntam. Olha lá. O Fernando chorava. Nossa, qualquer coisa. Abriu o berro. É chato, já estava vendo, tá com sono, entendeu? Então, se você tá, assim, achando que você tá certo, de que o bebê está dormindo o suficiente, no geral, né? Pode ser que você esteja, na verdade, planejando passeios muito perto da hora da soneca. Porque, na verdade, essa história de dormir no carro, no carrinho, também tem a ver com a não rotina você da saída. e não é que você está colocando no carrinho para ele dormir, mas toda vez que ele está indo passear, ele dorme. Então, pode ser, na verdade, que você está indo passear num horário que não está legal, porque é um horário que ele tem sono. Só uma coisa Tá importante. levando o filho pra balada. Só uma coisa importante. Com um bebê muito pequenininho, isso vai acontecer, porque ele dorme o dia inteiro. Ah, A gente claro. tá falando de uma criança que tem, por exemplo, 1, 2 sonecas por dia. Ela tem que dormir na caminha, né, Ivaninha? Não é pra dormir no carrinho, e aqui certo? tem uma coisa importante. Por exemplo, ele pode dormir no carro. Por exemplo, isso acontecia comigo. Por quê? O Fernando saía da escola, ele tinha mais ou menos o quê? Perto de uns 2 anos. Ele saía da escola e ele entrava no carro do meu pai ia buscar ele. Era umas 5 da tarde. O moleque, assim, quando ele entrava no carro... Derrotado. Não, é o seguinte, parecia que tinha um spray de Lexotan, assim, no carro do meu pai, porque o menino entrava, não levava 2 segundos, fechava o olho. Aí, quem que acordava o cara? Ele dormia 1 hora, das 5 às 6 da tarde. Pensa, aí ela dava 5 pauzinhos de energia, o cara ia dormir 11 horas da noite, ferrou tudo. Seu pai te entregava ele com a Duracell no Não, tamborzinho. mas o meu pai, coitado, acordava ele... Eu sei que... E apito e fanfarra. Plá! Isso, porque Seu o meu Ari, pai, seu coitado Ari. do meu pai, porque ele acordava o meu filho e o menino acordava com mau humor e nossa, Ou seja, ainda todo tomava dia, esporro. com Isso que eu ódio. fico louco, ainda toma esporro. Exatamente. E depois aqueles 5 pauzinhos de energia que ele me entregava o menino É isso aí. totalmente Mas, pilhado. Ivani, eu era louca da cadeirinha. Quando tava perto da hora de dormir à noite, então assim, festinha infantil à noite pra criança, eu falo, gente, que é assim, acabar com a mãe. É lógico. Então eu era louca que levava escova de dente e pijama, porque quando era tarde, de verdade, as minhas filhas saíam de pijama e de dente escovado da festa. Eu tô falando sério. É mesmo? Opa, pergunta pras minhas amigas. Que era Falava, pra não gente, ter que acordar. Não, porque já daí ia- ele Levava era até o cadeirinha. nonô. O nonô Não. e o Não, ursinho. gente, saía de xixi quando usava fralda de fralda trocada, porque eu sabia que, era virar... Ninguém... Uma vez a gente voltou de viagem, a Maria fez essa soneca no fim do dia, no voo. E aí chegou em casa, até pegar a mala, tudo, a gente chegou, era meio de madrugada. E ela acordou, assim, ela me olhava com uma cara assim, vamos brincar. Eu tava Nossa. grávida da Laura, eu queria morrer de catapora. Depois disso, nunca mais, gente. Elas iam pras festas. E aí, quando não era tão tarde... Era naquela finalzinho, isso que você falou, 5, 6, eu era louca da cadeirinha, eu vinha cantando. Quando uma começava a baixar o olho, assim, eu... Não vai dormir. É isso Vai aí. começar- Ah! Ah! Vai dormir, não. Vai dormir, não. Vai dormir, não. Vocês já viram, não sei se é uma lontra. Aumenta o isso. rádio, né? É um vídeo que tá circulando, que é eu acho que é uma lontra, sei lá, que ela tá de pé assim. Eu há 2 meses fazendo dieta e não perdi nenhum grama. Ela dá um grito assim. Aí, Carol. Não, mas é então. isso, gente. Tenha ideia
Abre de o que vidro. soneca é curto e recarrega a bateria. Certo, Ivani? Com Isso é certeza. muito importante de pensar, tá? Uma soneca de 20 minutos no carro pode estragar o descanso de praticamente... Uma vida inteira. Uma vida inteira. Pode desencadear um divórcio, né? Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Problema 3. Seu pequeno descobriu como sair do berço. Nossa Senhora, eu lembro de uma mãe. Eu lembro de uma mãe que ela falou assim: não, eu fui deitar, peguei um livro e estava lendo. Quando eu olhei na porta, estava a criança ali. Nossa, ela falou, não. Aí eu voltei ela pro berço e fiquei olhando. E ela demonstrou direitinho como é que ela saía. Ela usava lá uns artimanhas ali que tinham alguma coisa que dava para ela usar Tesoura, como um banco, elástico e um como clipe, banco. né? Resultado. E aí, Carol? Bom, isso normalmente acontece por volta de 1 ano e meio, 2 anos, tá? E pode acontecer a criança... E hoje em dia usa-se muito a caminha montessoriana. A cama montessoriana que é no chão, a criança tem mais independência Mas ainda, não né? é pôr na cama. Bom, tem gente que já põe já direto. põe desde o início. Bom, mas aí é Usa-se pedir muito, pra, né? é pedir Vai pra dar ruim, sofrer. vai dar né? ruim, né? Vai dar ruim. É. Deixa a criança no berço, mas aí é que tá. O que eu acho só que eu vejo, os berços, construtores de berços brasileiros. É isso aí, E atenção. o que acontece, gente? O berço seria para durar até uns 2 anos. A altura da criança para dar para ela não se jogar, certo? Uhum. Só que assim, Gustavo, chega com 1 ano e meio, às vezes esse berço já tá aqui, ó. Já tem que tirar do berço, meu. Talvez, Não Ivani, dá. porque as crianças estão muito grandes, né? Tem que dar uma Não, reforçada. Carol, não vem com esse Ivani, papo. Não é Ivani, porque você é alta que... Não, mas que olha as todo mundo curvas tá- das crianças. Tem umas crianças minhas do consultório que vão saindo da curva, assim. Eu falo, gente, Carolina, coitado tudo dos- bem, dos- mas dos a média produtores de não é berço. essa, Carol. Então, mas Não ó, é. manda 2 placas de madeirite pra nós colocar nos cantos, assim, igual o caçamba, quando você quer encher mais. Aí você põe 2 placas de Meu, não madeirite. dá. lá Aí, no- assim, Mas, você ó. tá vendo que já tá chegando aqui, não dá, né, gente? Já baixou tudo. Não, tem Não, uns fora o que perigo, eu né? falo, Tem uns que fura, dá mais umas furadas, vê se dá pra fazer um furo, um mais um pra baixar mais, Mas né, sabe o que eu gente? acho que é mais grave, Ivani? Assim, por que eu tô falando que eu acho que é uma alteração de população? Porque eles, normalmente, aconteceu isso com um paciente meu, que ele se jogou pra frente, ele despencou, na verdade, porque a criança tem a cabeça Já pesada. tive, Carol. E aí já a mãe foi tive. ver, tava dentro da recomendação do Inmetro. Então não é o produto, na verdade, o produtor do berço. O cara produziu Ou seja, dentro o é o Inmetro que tem que rever. porcaria. É. Bom, O médico ou precisa seja- revisitar as crianças do Brasil. ou seja, quando a criança, então, começa a querer fugir do berço, Normalmente, então, isso pode acontecer precoce, mas por volta de 2, 3 anos é que a gente começa esse movimento, mesmo que a criança percebe que é mais legal ficar fora do que ficar dentro do berço, tá? tá? Mas aí você vai fazer o quê? Vai pôr na caminha, né? Porque não dá, o cara vai se jogar. Não dá, é Exatamente. perigoso. A cabeça é pesada, pode cair de cabeça. Já tive um caso aqui, hein? A fratura veio daqui até aqui. Fraturou metade da cabeça. Tá certo que era uma criança de 8 meses. E aí ele resolveu ficar em pé antes da hora. Nossa. Caiu e foi um horror. Mas assim, é perigoso. Cair do berço é perigoso. Então, se você está percebendo que a criança já está querendo sair de lá, vai ter que ir para a caminha. E aí Agora, e o problema quando vai para a caminha? Aí o cara levanta e vai embora. E se botar um sai andando. ZPI, ô Ivani, dá uma recheada na criança com uns mosquetão, amarra uns negócios, você acha que não adianta se a gente... Amarra no Pra teto, né? dormir vai ser uma delícia, né, Gustavo? Mas, ó, o que é o que melhor tem pôr que na fazer... caminha, só que aí que você faz? Então, muitas vezes, com o quarto escuro, completamente escuro, a criança não se movimenta no quarto, ele chama, né? Com 2, 3 anos, isso costuma acontecer Depende, muito. mas tem uns que são meio... Não, né? é isso. O que você tem que fazer é sempre pensar que o seu filho pode sair andando pelo quarto. É, então, não é gaveta só vidra isso. travada. Carol, não só sair pelo quarto, porque às vezes a Sai porta do fica quarto, né? aberta. É. E a criança resolve andar de Sim, noite. sim. Como é que você vai dormir sossegado, gente? Sim. O que eu falo? Que medo, né? Já tô com medo, do nada Põe um aparece meu filho. portãozinho. É lógico, põe um portãozinho no quarto. Um portãozinho e observe se tem algum item no quarto do seu filho que pode ser risco para ele. Exatamente. Porque eu já Entendi. tive criança que abriu gaveta, a mãe acordou com as roupas tudo para fora, até aí tudo bem. Mas se essa criança tiver, sei lá, prende a mão, ou enfim, qualquer coisa pode acontecer, né? Existem brinquedos de Bom, risco. abrir Então, gaveta pode, né? O problema, por exemplo, sei lá, ter um aquecedor. Não É, pode, né, gente? ou Tem um então tomar ventilador, cuidado. né? Exatamente, entendeu? Então, você tem que imaginar de tudo que criança tem ideia, né, gente? Ou seja, um Portãozinho. portãozinho pode ser aí também uma saída, mas, claro, um portãozinho à prova de criança, certo? Não pode ser a prova de pet. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Item número 4 para Gustavo Passe também. Pra mim. Crianças compartilham o quarto e não conseguem sincronizar o sono. E é quando o Davi nascer. Ih, eles vão dormir no mesmo quarto? Então, não sei como é que vai ficar Os lá o 4 carnaval. no mesmo quarto, hein? né? Acho que é geral, né? Não, vamos combinar que tivesse... Não, vamos fazer uma situação Ah,
Eu acho que eu vou ficar com o João no Situação quarto. fake, que o João dormiria no quarto dele. Mas olha que Nós bom que o estamos aqui Gustavo pensando propôs. nisso. Ele vai pro quarto com o João e a Carol fica no quarto Fica com no o quarto Nossa, com ele. que lindo, né, Isso, gente? ótimo. Casamento maravilhoso, né, É. gente? Mas Olha. 40 dias é melhor que seja assim, né? Mas vamos lá, vamos supor. No seu caso, Carol, as meninas dormiam separadas? Não. No início sim, porque era difícil o sono da Laura. Mas logo Então, mas depois- é exatamente essa a questão. Quando você tem o segundo, você tem duas crianças, um é pequenininho, outro é grande, e aí é uma Mas você acha beleza, que vai porque o rolar grande um- tá dormindo, chega o pequenininho gritando, o outro Toca acorda. a campainha e sai E correndo. Pensa. E não só isso, mesmo nos apartamentos de hoje em dia, mesmo em quarto separado, as paredes são praticamente de papel. É drywall, né? Então, É assim, drywall. a criança que chora com uma voz intensa, como é uma criança a partir de 4 meses, acorda o outro. É, Se é mas uma se criança que tiver chora fora, dentro, dentro do então, quarto- aí não se fala, né, gente? Habitualmente isso acontece. Existem exceções de criança que dorme e dorme. Mas, enfim, a gente sempre tem que olhar para aquela criança que o bebê vai acordar, mas o outro chorando pode acordar o mais velho, e é isso, é um problema. Certo, Ivani? Tem outra. Às vezes, as crianças ficam no mesmo quarto e resolve que é festa de noite. Resolve conversar, brincar. Chega a pedir até iFood, os brigadeiros, as coisas Gustavo, tudo. eu tenho uns gêmeos Ah. que era assim, eles grudaram os berços com a parte, não da A parte que baixa. não a parte que baixa, com a cabeceira, as cabeceiras grudadas. Nossa, eles pulavam de um berço pro outro, os dois, você entendeu? Rolavam... Rolava uma festa de noite ali. Não dá, né, gente? Pensa, não dormiam. Começava, a noite era a hora da festa. Não dá certo isso, né, gente? Mas o a que gente eu vai faço na minha fazer? situação? Se o João dorme na minha cama e o Davi tá chegando. Gustavo, aí é o seguinte. É. Primeiro, se possível, o nenê poderia ficar longe do João. É. Tá? De preferência, né? Se desse, tá? Leva Porque ele a pro criança berço. acorda muitas vezes, Gustavo, e a chance de acordar o grande É não alta. é alta, tá? Então, se possível, tá? Quando não tem jeito, o que a gente costuma fazer? Primeiro, você tenta ir dormir o nenê primeiro, tá? Dorme o nenê primeiro. E o João dorme num outro local. Depois, o João vai lá para a cama dele, tá? Sabe? O Entendi. João fica num outro lugar enquanto o nenê dorme e depois o João vai para a cama dele, tá? Porque o nenê, no começo do sono, o nenê, assim, pode entrar uma fanfarra no quarto porque o nenê não acorda. Certo, Carol? Verdade. Mas, assim, depois de um certo tempo, o ideal é que o João já esteja dormindo, ficam os dois lá e dá certo, tá? Então, É, porque na hora que abrir o berro dos dois, a gente vai ter que se dividir ali entre segurar os berros, né? Pois é, mas o ideal realmente, no início, como o neném acorda muito e chora e tudo, que era que ele não ficasse no mesmo quarto do João, porque vai atrapalhar. Né? O ideal é que a gente tivesse com teta também, com leite, né? Pois Dava pra mas dar isso não tem. uma trocada. Mas olha, então assim, vamos resumir, vamos organizar. Se você não tem condição de separar as crianças, isso que a Ivani falou. Tá. Organize o horário do sono. Então, quando você tem 2 irmãos com uma diferença de idade boa, como é o caso do João e do Davi, você coloca o mais novo para dormir e depois o mais velho vem para o quarto. E às vezes você até vai iniciar o ritual do sono temporariamente na sala, por exemplo. Vai começar a ler o livro do João na sala, Isso. aí o João vai ficando mais sonolento e aí vem para o quarto e dorme, tá? Digamos que os dois dormissem no mesmo quarto. Se eles têm idades próximas e o ruído de um atrapalha o outro, primeiro tentar separar quarto. Mas isso não é possível para todo mundo. Então, o que você pode fazer é você realocar alguns objetos no quarto para separar. Então, uma estante de livro, Isso. ou, enfim, alguma coisa que dê a sensação de que são ambientes separados para que eles se organizem no momento que um acorda e bagunça o outro. Isso, tipo Tá. hospital que você divide... Biombo. Bota um biombo. Entendeu? Você divide a cama contra 2 camas ali no mesmo quarto. Tá, Enfermaria, né? Isso, tá? Bom, é isso aí. E aqui também o ruído branco pode dar uma ajudar. ajuda, tá? Entendi. Porque pode tirar um pouco do barulho do outro irmão, tá? Isso. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Problema 5. Sua criança é expert em adiar o sono. Tá certo? É a hora que ela deita, começa. Tô com fome. Ai, queria comer aquela banana. Esses são os mais velhos, né? Ai. Normalmente. Ai, mãe, eu tô com Pão sede. com presunto, né? O meu Mas filho, com ele... Só mais um capítulo da história, né? Você fala, não, que capítulo? Tô com O desse? João vira o sede. Chaves, ele quer pão Mãe, com tô com vontade de presunto. fazer xixi. Não, dá vontade de tudo Dá. a hora que deita. Tá? Então, isso aí é querer adiar. E aí? Olha, algumas crianças realmente, elas dominam a arte dessa demora, né? Isso é uma arte, Chama né? birraça. Esse delay. né? Exato.
É importante, por exemplo, quais são as formas que a gente pode ajudar? Primeiro, é aquele velho ritual do sono, né, Ivani? A gente tem que organizar o momento do adormecer. Então, uma coisa importante quando seu filho costuma adiar demais a hora de dormir é você tentar organizar uma rotina do sono. Isso é muito importante. Então, você... lembra que a gente comentou do uso de telas, enfim, todo aquele processo que é bom evitar, mas você dizer ao seu filho, olha, tá chegando na hora de dormir, a gente vai dormir daqui a pouco. E aí você seguir uma rotina de sono com o seu filho. Leva ele para fazer xixi, se sempre ele pede para fazer xixi. Dê um copo d'água. A Maria e a Laura são rainhas da água. Ai, que sede. Deixa a garrafinha de água ali. Você vai dar rapidinho a água. Você não vai falar, ai, mentira. Lembra do gaslighting? Isso Você não vai aí. chegar pro seu filho lá, você não tá com sede? Tá dizendo que tá com sede, você vai dar água. Então, enfim, tentar ajudar a não ter pontos, né, Vai de tirando quebra. as Mas muletas tem dele. uma coisa que é importante, que é a seguinte: você deve fazer toda a rotina, que nem você falou aquela vez que você falou ali que você colocava já o pijama lá na festa infantil. Por que isso? Porque já escovava os dentes? Por quê? Porque na hora que tá com sono, se você começa a sair do quarto para escovar os dentes, para depois beber a água, aí é que não vai dormir mesmo. Então, o ideal é que você já faça tudo o que você tem que fazer e a hora que entrar no quarto não vai sair mais, tá? Tem algumas crianças que às vezes têm um certo medo do escuro. Então, elas começam a inventar essas coisas porque têm medo. Isso você pode ajudar. Por exemplo, durante o dia, às vezes, você pode brincar com a criança de fazer... vamos brincar de esconde-esconde. E, muitas vezes, a criança se esconder num lugar escuro durante o dia, para ela começar a Enfrentar o escuro. acostumar a ficar mais no escuro. Entendeu? Isso pode ajudar bem, tá? Então isso é... aprender a ficar no escuro, não ficar saindo, já fazer toda a rotina antes de deitar e não ficar saindo do quarto para nada, para qualquer coisa que possa fazer a criança sair da cama, tá certo? E assim, tornar essa rotina divertida até, tá? Você pode, por exemplo, às vezes até em vez de dizer é hora de dormir, você pode até falar é hora de contar história, é hora de ganhar carinho. Posso colar aquelas estrelas, Pode. aquelas coisas no teto? Pode Pra sim. contar estrelinha. Às vezes eu conto com o João estrela. É bom, legal, Que tá? acende no escuro, né? Perfeito. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Sexto Muito ponto, bem. sexto problema. Sexto problema. Sua criança não pegou o jeito de acordar para usar o banheiro. Ixi, Você falou que isso Maria. acontece às vezes, né? Que você É. acorda, você É, dorme em você cima do falou. xixi do João, certo? Vira e mexe, eu tô com o cotovelo molhado de urina. Ave Maria, Exatamente, pelo é. amor de Deus. Porque fazer na cama dele já é ruim, na sua então nem se fala, né, gente? Ó, isso é importante a gente lembrar que não é todo mundo realmente que para de fazer xixi. Então vejam que por volta dos 5 anos, cerca de 20% das crianças ainda faz xixi na cama de vez em quando. E aos 7 anos, 10%. É alto, né? Incidência, sim, 10% é bastante. 7 anos, gente. Pensa só. É bastante. Isso segundo a Academia Americana, né? Exatamente. Mas aí vai caindo, o número vai caindo nos anos seguintes, né? Mas tem criança que às vezes dura mais tempo até do que 7. tem né? E o que pode levar, às vezes, a criança a manter isso, Carolina? Olha, eu esse acho que a gente xixi tem que na primeiro cama? falar com o pediatra para descartar as causas de fato que são habitualmente A não é maioria nada grave. não tem nada, Exatamente. né? Se você Habitualmente é ouvir, nós comportamental. temos um episódio sobre xixi na cama. A grande maioria das vezes não tem grande coisa. Eu Exatamente. acho que teria muito mais uma genética, isso a gente sabe. Isso. Lembra que quando um dos pais demorou mais para desfraldar à noite, você tem ali uns 50% de chance da criança também demorar, certo? Agora, a gente pode lançar mão de algumas ajudas, né, Ivani? Lembra que a gente falou nesse episódio que, por exemplo, se não tem nada documentado, nenhum problema aqui, como é a maioria das crianças, você pode lembrar daquele ponto de beber bastante água de dia e evitar o fim do dia nunca encher a esqueço barriga você de água. falar aqui que você falava, a criança não bebeu água o dia inteiro e chega de noite e resolve se hidratar pelo dia todo. Sacanagem, bebe água durante o dia, né? Exatamente, aí não tem jeito, né? Vai escapar, porque a gente adulto, quando faz isso, acorda e faz xixi à noite. Exatamente. Né? O que não necessariamente é uma necessidade, Ou certo? seja, ingerir mais líquidos durante o dia. E isso. também tem um limite para a ingestão de líquido à noite. Quer dizer, umas 2 horas antes de dormir, encerra, né, gente? Não vai ficar Exatamente. bebendo. Infelizmente, tem muita gente que tem esse hábito de tomar leite na hora que vai dormir. Isso. E isso aumenta mais ainda a chance de fazer xixi. Exato. Né? E antes de dormir, fazer o xixi, Isso. né? No banheiro. Todo ritual. Esvazia a bexiga para não ter um volume urinário menor. Exatamente. Certo? Perfeito. É matemática pura aí, né? Matemática pura. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Problema número 7. Sua criança está sofrendo de pesadelos terríveis. Eita. Aí,
E aí, Carol? Isso normalmente acontece por volta de 3 a 6 anos. E não é uma coisa só com criança. Eu confesso que às vezes a gente tem uns sonhos bem difíceis, que você fica angustiado, demora pra voltar a É dormir. difícil ter sonho bom, você tem? Tenho. Ai, os meus são meio... É? Ai, não sei. Eu acho que algum dos... normalmente a gente sonha mais de um sonho durante a noite, né? E às vezes, pelo menos Tem um, uns a gente problemas, sonhos problemáticos, não sei. Sempre tem que O resolver meu o aparece problema. os boletos, assim, do nada. Nossa, Os boletos voando. grandão, fica correndo atrás de você, né? Esse boletão. Os boletos cria perna, Nunca braço. esqueço minha mãe contando quando ela parou de fumar, que uma noite uma manhã ela acordou assustada, ela falou, filha, o cigarro correu atrás de mim a noite inteira. Tinha um maço de Calton, né, atrás de mim. Então, Carol, Mas como tudo a gente falou até agora, se a sua filha está passando por isso, calma. Tranquilidade é o nome do jogo, tá? Diga que está seguro. Você precisa afirmar. Tá tudo bem, você está seguro no carro, eu estou por perto. É sempre importante você dizer, me chama se acontecer alguma coisa, eu vou aparecer. Então, assim, você precisa ficar tranquilo e passar a segurança para o seu filho, porque nada mais é do que uma fase, é um medo. E ele precisa ter segurança para poder enfrentar esse medo, tá? Então, não é um problema que costuma durar muito tempo e que costuma ter grandes dificuldades para que a gente resolva. Eu acho que é só compreender. Eles estão muito ainda, 3 a 6 anos, nessa fase de confundir o que é sonho e o que é realidade. Então, é uma fase de você ajudar o seu filho a compreender, se sentir seguro para poder enfrentar isso, certo? então, mas aí a gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, às vezes ele tem medo de escuro. Então, a gente faz. Vamos supor, você coloca uma venda no olho dele e brinca, por exemplo, dele prender o rabo no burro. Tá? Pra ele ficar com aquele escuro, para ele se acostumar a ficar numa situação de escuridão, tá? Outra coisa também às vezes tem programa de TV, às vezes que a criança assistiu e depois ela sonha de noite, tem YouTube pesadelo. demais, né? Opa! Era a Momo, por exemplo, era aquela Mas situação. não necessariamente só o que está. A própria tela estimula e provavelmente agita a criança, né? Na hora de Também, dormir. mas e também quando viu, às vezes um livro, Saci Pererê, sei lá. tem Esses umas dias ele coisas queria que são- pegar o Naruto, assistiu o Naruto o dia inteiro, de madrugada ele queria pegar o Naruto lá e começou Ai, a ai, falar ai. coisas do Naruto. Então, às vezes, até de dia, às vezes nem tem tanto medo, mas de noite é que o bicho pega ali, tá? Aí é papai. É o papai. Agora, se a criança tem um medo, achando que tem monstro no quarto... Você pode usar a criatividade, né, Ivani? Exatamente. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode brincar de um repelente de monstros. Então, você pode inventar alguma coisa que vai ser um repelente, um Sim, pega travesseiro, um spray de água ali, que você, com água. Você fala, vamos lá, vamos jogar. Shh, shh. E faz o spray no quarto para espantar os monstros embaixo da cama. Você vai, De manhã entendeu? acorda com o carpete todo... É isso aí. Tá? É isso aí. É O isso único, que o você único deve. cuidado que você tem que ter, principal, que é não deixar seu filho ir para sua cama e só se sentir seguro nesse local, porque ele vai persistir, ele vai Aí continuar já dormindo era. lá e aí acabou, certo? Não só isso. Isso pode, se você deixar, passar uma mensagem de que realmente lá no quarto dele não está seguro. Então, não faça isso, não deixe. Tá? Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Problema número 8. Número 8. 8, valendo. Todas as noites, sua criança encontra o caminho para a sua cama. Ei, Fernandinho. Quem nunca? Quem nunca? Esse é o Fernando. Fernandinho. Gente, eu acho que se a Academia Americana colocar estatística, é mais de 50%. Ave Maria, olha, aquela assim, muitos pais acordam para se encontrarem cara a cara com um respirador bucal suado e minúsculo, monopolizando as cobertas. Ninguém merece isso, gente. Não, Acorda no e meio, fora os né? sustos que a gente leva, né, Ivani? Porque isso que você descreveu do Fê, pra mim, é a visão do inferno. Você Nossa. dormindo, abre o olho e tem uma criança de pé, parada te olhando, Nossa, dormindo. O cara mudo, Não, isso é um parado filme ali, de que terror. coisa, que Com horror. uma garrafinha d'água ainda. né? Claro. Então, não era fácil, não. E ele repetia isso muitas vezes. Tinha uns 3 anos de idade, eu me lembro, tá? Se o seu café da manhã não consegue diminuir a sua exaustão, ou você está cansado de levar um chute na cara, é hora de agir, certo? Isso mesmo. Bom, o primeiro passo é tentar descobrir por que a criança está precisando dessa proximidade noturna, tá? Ou às vezes está muito quente, está muito frio, pode acontecer, tem que perguntar, né? Sim. Ou como está o dia, Pesadelos. ou existem ruídos externos que acordam a criança, então o quarto que não é completamente escuro. Lembra que a gente falou no nosso episódio de sono? Que existem o ciclo do sono e se a criança não está no breu, ela vai despertar, ela vai muitas vezes procurar pelos pais. Porque às vezes aprendeu a dormir com o pai lá, aí quando quer Isso. dormir de novo tem que estar o pai lá, né? Ou outra coisa, às vezes dormiu na sala e acorda no quarto. Isso. Gustavo, você já imaginou você
dorme no quarto e de repente você abre o olho, está na sala de noite, de madrugada? É Então, estranho, né? Que medo. Que medo, é o que sente a criança, que dorme na sala ou dorme na cama da mãe e depois a mãe leva para a cama dela dormindo. Quando ela acorda de noite, em vez de estar na cama da mãe, está na dela. Como assim? Dá O um que tilt. aconteceu aqui, né? O que aconteceu aqui, Exato. exatamente. Só que veja o quanto é importante. Se isso acontecer, primeiro você vai tentar identificar essas causas, você vai corrigir. Então, o ideal, desde os 3 meses de vida, é que a criança adormeça na cama ou no berço sozinho. Porque quando ele fizer o ciclo do sono, ele vai superficializar o sono, ele não precisa acordar necessariamente, mas ele vai se aperceber no mesmo lugar que ele estava, ele volta a dormir. Isso que a Ivani falou. Então, primeiro, corrigir esse erro, tá? E segundo, você precisa... corrigir. Se seu filho volta para sua cama, você precisa acordar o seu filho gentilmente. Se você, como a Ivani falou, se ele já está dormindo na sua cama e falar, filho, boa noite, a gente vai para sua cama e voltar a criança para a cama dela. Porque se você se entregar ao sono conjunto, ele vai ficar lá. Ele não vai corrigir nunca, tá? É Então, duro. É eu difícil. admito que é duro, porque quando você tem que trabalhar no dia seguinte, você entrega os pontos rapidinho. E não só gente. isso, Ivani, quantas vezes você escuta o que o Gustavo falou aqui? Mas é gostoso. Ih, Dormir junto. aí Não, mas é não, verdade, aí vai. não, Vamos falar a aí verdade, não. não é? É uma delícia. Às vezes ele põe a mão no meu rosto e fala, papai, eu amo muito você. Como é que eu vou levar isso embora? Ai, né? nossa, isso daí, esse é o grau master. É. Agora, João é tem galanteador. gente... Não, e outra, tem também a situação como era o Fernando, porque como ele sabia que eu levava ele de volta, o cara, ele Botava taxinha no caminho. Gustavo, nada disso. Ele desenvolveu uma técnica de subir na cama, que era lá pelos pés ali, ele já mesmo subia, e quando eu via, tava lá o cidadão no meio. Então, Então ele não pedia mais permissão, ele já ia imagina, direto. ele já entrava lá e já dormia. Então, assim, existe quem diga o seguinte, que você pode, por exemplo, deixa a sua porta semi-encostada e pendura uns sininhos ali, que na hora que ele vai abrir, tá? Aí o cara foi pego no pulo. Aí você Entendi. leva ele de volta ali, tá certo? Tudo bem que aí você já acordou também, né? Mas, Com certeza bom, eles vão é uma inventar a ideia. técnica de colocar a mão, É uma pegar ideia. o sino. É. Né? Eles são capazes de tudo. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Problema number 9. Problema número 9. Número 9. Parece que sua criança nunca consegue ficar confortável. Nossa, isso é muito comum, né? Vai ter que Ivani? comprar o colchão e os Assim que ele, almofadas da exato, NASA. não, ele sobe na cama, de repente ele lembra que tem a presença, uma coceira na garganta. Ele começa a se queixar da coceira na garganta. Ou que a etiqueta do pijama tá pegando. Isso é a Laura, gente. A etiqueta também, eu já cortei todas. Nossa. Eu já não sei mais qual o tamanho das roupas. Tira meia, põe meia. Mamãe tira meia, porque você tira meia de um jeito que é muito gostoso. Ave Maria. Tudo é motivo para Uhum. não se aquietar. Aquele certo? arranhão do joelho, Nossa, que começa a começou a doer assim demais naquela hora, né? O quarto tá quente, né? E dores várias que aparecem tudo na hora de dormir, certo? E aí, Carol, essa situação é difícil, hein? Difícil, né? Sem fazer gás. Porque você não gaslight. pode gaslight, né? Falar, não, tá Exatamente, doendo, não tem nada. exatamente. E Então, aí, qual é a hein? saída? Soluções simples e rápidas. Então, como eu falei antes, sede, água. Etiqueta pra cortar? Tá corta aqui a antes, tesoura. exato, dá a tesoura pra criança. Sem ponta. No escuro, sem acender a luz, né? Não, mas de fato é isso, é buscar uma... Porque nada mais é do que um tipo de barganha, que a gente já falou em Claro. vários episódios, que a criança está barganhando e tentando conseguir o que quer. Então, você vai achar a solução rápida, você vai validar aquilo que ele está sentindo e vai resolver o negócio para que isso Por não exemplo, seja... você pode falar, eu acho que a sua barriga está doendo porque você está muito cansada. É esse o problema, precisa dormir. Exato, Certo? Exatamente. E, ou seja, você faz uma associação positiva, que é o que o corpo precisa descansar e por isso que está acontecendo a situação que ela está referindo. tá Essa certo? etiqueta precisa dormir. Eu já rasguei a etiqueta na mão, sabe? Nossa. Aí tem os pijamas dele, tem uns buracos imensos. A Carol fica feliz, né? Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. E 10. Por último, Carol. Mas não menos importante, seu filho é um madrugador de primeira. Madrugador. Eita, se você tem um galo em suas mãos, também conhecido como uma criança que acorda regularmente ao amanhecer, aparentemente sem motivo algum. É isso que acontece nessa situação. E aí, Carol? Junto com a missa do galo. Opa! Olha, para algumas crianças, a hora de dormir muito cedo, paradoxalmente, muito tarde, também pode ser um problema. Então, crianças que adormecem muito, muito cedo, podem acordar mais cedo. Então, as minhas filhas, por exemplo, são assim. Se eu adormecer
7 horas da noite, elas vão acordar às 7 da manhã. Se eu adormecer mais tarde, elas acordam mais tarde, mas nem toda criança é assim. Não. A maioria das crianças, independente da hora que Não, dormem, eles isso é vão um acordar. engodo. Você achar que vai dormir às Exatamente. 10 e depois vai acordar às 10 da... Ah, vamos fazer dormir às 10, assim dorme, acorda às 10 horas da manhã no domingo. Não, Exatamente. 7 horas tá lá a pessoa batendo ponto. No caso do meu filho, chegava e falava, mãe, o sol já veio do Japão? Porque quando ele era criança, a gente falava, Fê, dorme, filho, o sol não veio do Japão ainda. Depois, quando ele cresceu, ele perguntava, o sol já veio do Japão? Posso levantar? O João fala, já é dia lindo. Ixi, Maria, quando fala isso é porque já é um dia lindíssimo. Já. É. Você pode ir levantando, né? E aí, Carol, na verdade tem crianças que são mesmo, né? Muitos são da manhã bem cedo, E aí né? não tem muito o que a gente fazer, Ivani. Vou ser Não. muito sincera. Eu tenho mães que passaram já até adesivo embaixo da porta para a criança não ver. Na verdade, é o ciclo circadiano. E a gente foi feito para ser assim, para adormecer quando o sol se põe, para acordar quando o sol Gente, nasce. a gente veio gente. lá da idade da pedra, Exato, gente, né? exato. Que Na não caverna tinha... não tinha luz, né? Não tinha É, luz. Tem que quando morar nasce lá o sol. no Polo Norte, né? Que É o quando sol é veio o invertido. sol do Japão, veio. Você pode acordar, entendeu? E tem criança que às vezes é mesmo mais de dormir um pouquinho mais tarde e acordar um pouquinho mais tarde, mas a grande maioria acorda grande cedo pra maioria. caramba, né, gente? Madrugador. Madrugador. Mas se você não está lutando contra uma coruja da noite ou uma cotovia matinal, outro fator pode estar em jogo, que é a idade, né? Porque à medida que as crianças crescem, elas Isso. tendem a mudar o padrão do sono. É isso que eu ia falar. Deixa eu começar a trabalhar pra você ver que tem que acordar às 6 mesmo. Às 5. Ou virar adolescente, não precisa nem começar a trabalhar, né? É isso aí. Então, Porque normalmente bem pequenininho tem 3 cochilos, 3 Isso. sonecas, depois passa para 2, depois passa para 1. E aí é que está. A criança vai jogando mais sono para a noite também, né, Carolina? isso mesmo. E dorme mais tempo à noite e tende a esticar um pouquinho o sono do dia. Mas não brigue com seu filho se ele acorda cedo e se ele dorme o número suficiente de horas. Exatamente. É isso que você tem que pegar, certo? É isso aí, esse que é o principal. Muito Certo, bem. gente? Então, Ou assim, não seja, tem fórmula mágica. Não desista, não Acho que a devolva palavra de ao ordem qual é, filho. Ivani? Rotina. É. A criança tem que aprender a adormecer sozinha no berço e você tem que tirar tudo aquilo que é fator de confusão que gira em torno do sono. E se você Certo? tá com dificuldade, se você tá com dificuldade de dormir, põe esse episódio num fone de ouvido quietinho. Né? Isso, fique bem Vai quietinho no ouvindo. seu quarto. É isso aí. Muito bem. Para detalhes e tudo que foi falado nesse episódio, está lá no nosso site, Ivani, que é... pediatracast.com.br. Quer mandar sugestão de pauta, quer trocar uma ideia com a gente, quer conversar no dia a dia, a gente está mais ativo no Instagram, que é PediatraCast. Muito bem, a gente vê você num próximo domingo, num sábado, numa madrugada, dependendo da hora que você está escutando esse episódio, está no YouTube, conta pra gente saber qual foi a hora que a gente chegou a você buscar no YouTube como fazer as crianças dormirem. É isso aí. Muito bem, até o próximo episódio e Tchau, tchau. tchau!